E hoje, pessoal, bora conferir 2 meses de progresso do Yuzu em todas as plataformas disponíveis. Muita coisa bacana aconteceu e muita coisa bacana está por vir. Se você quer ajudar o canal, considere virar membro ou compre aí usando os meus links da descrição, que ajuda o Linguição a ficar sempre de pé. Mas antes, um recadinho dos patrocinadores. Ative agora mesmo o seu Windows com uma chave da GVG Mall. Acesse os links da descrição e no carrinho adicione o cupom GVSL para ter 25% de desconto. Agora basta escolher a forma de pagamento e para ativar é muito fácil. Basta acessar as configurações do PC e usar a sua chave resgatada. Use o mesmo cupom para comprar e ativar uma chave do pacote Office. O Windows original, barato, é só na GVG Mall. Links na descrição. Começando, gente, com novembro de 2023, logo de cara que nós tivemos o lançamento do Super Mario RPG. O jogo ele chegou funcionando mais ou menos no Yuzu, algumas coisinhas estavam faltando, mas isso rapidamente foi corrigido, algumas coisas relacionadas ali ao pipeline de shader, de como ele é feito, tem até alguns exemplos aqui, mas nos finalmente foi tudo corrigido, tudo deixado do jeito que deve, e hoje vocês já sabem que é possível jogar Super Mario RPG tranquilamente. Outra coisa também, gente, que foi adicionada, gerou muito burburinho, é justamente o NCE. Eu nem sabia que colocaram o nome de projeto Nice, mas basicamente, ele está executando de forma quase nativa as instruções do processador do Nintendo Switch, isso na sua versão de Android, o que resultou em um impacto gigantesco na performance, você já sabe disso. E, bom, lembrando a vocês, que alguns jogos não são compatíveis com o NCE, então eles vão usar o recompilador caso seja necessário. Alguns jogos não são compatíveis, mas através de updates você consegue utilizar o NCE. É o caso aqui do The Legend of Zelda Breath of the Wild, na sua última versão, e também caso aqui do ARMS. Mas alguns jogos, gente, ainda não vão suportar o NCE, como por exemplo o Mario Kart 8 Deluxe. Tá segundo aqui, gente, os desenvolvedores, eles deixam agora o NCE habilitado de forma padrão, tá? E é isso, NCE eu recomendo demais que você utilize para ter mais desempenho, dentro do seu dispositivo Android. Durante esse mês nós tivemos diversas melhorias também para o Android, pequenos ajustes finos também, como por exemplo essa parte aqui que foi totalmente reestruturada para deixar mais simples a navegação. Vocês podem ver que melhorou também a navegação para quando você está com o dispositivo na horizontal ou até mesmo utilizando com, por exemplo, TV Box na TV, como Orange Pi, dentre outros, fica bem melhor a navegação. Aí uma coisa muito interessante, gente, que é dito aqui pra gente a respeito desta configuração específica, que é a Force Maximum Clocks. Ela aparece lá no PC e ela serve para forçar a sua GPU para ela entregar o máximo de performance possível, Isso veio, gente, para contornar um problema ali na placa AMD, principalmente placa integrada, que sofria com uma síndrome, de downclocking, ou seja, ele não usava todo o clock ali que tinha disponível. Caso você utilize, você marque essa opção no PC, ela não vai gerar nada, eu recomendo que você deixe desabilitado, eu recomendo que você use ela no seu celular, lembrando que ela pode aumentar consideravelmente a temperatura do dispositivo, e ela é recomendada também para dispositivos como Steam Deck e também quem utiliza gráfico integrado para conseguir extrair o máximo de performance com o Yuzu. Então lembre-se disso, gente, no PC, principalmente caso você tenha placa de vídeo dedicada, então não recomendo que você deixe habilitado. Essas opções aparecem tanto no Android quanto no PC, porque o código ele é compartilhado, colocado as devidas diferenças, mas é compartilhado, então uma coisa acaba indo para os dois, para as duas plataformas aí. Tivemos correções para o jogo Pokémon Scarlet and Violet, graças aí a regressões introduzidas, com o novo Carry Cache que eu mencionei no canal anteriormente. Agora ele está funcionando do jeito que deve. Aqui é dito, gente, que um desenvolvedor teve que desabilitar uma correção específica para a placa AMD no Linux. Parece que não está funcionando do jeito adequado, então eles tiveram que colocar o antigo workaround, que eles chamam, a antiga correção de volta no lugar. Aparentemente, quando você corrigia um determinado problema, aparecia outros games, aleatórios. Então agora é possível você jogar novamente aqui o estágio do Zelda, com o Smash Bros nessas plataformas. Tivemos algumas melhorias também, gente, para o OpenGL, nem só de Vulkan vive o mundo. Tivemos aí uma implementação chamada de Asynchronous Download,
que gerou um ganho de performance de 11%. Tivemos correções em problemas de renderização nos jogos Xenoblade Chronicles Definitive Edition e também no Xenoblade Chronicles 3, tudo isso usando, né, a back-end GLASM, que tem de ter uma compilação de shaders mais rápidas. Também foram implementadas algumas extensões, né, que melhorou ainda mais a performance e também reduziu, né, a compilação de shader utilizando o OpenGL. Ainda não é tão boa quanto o Vulkan, mas ajuda demais. Inclusive, estava testando uns jogos esses dias, jogos do Sonic, e alguns deles só funcionam bem com OpenGL, isso no Yuzu. Falando aqui na parte de applet, foi implementado o suporte, né, para o applet de controle. Você consegue navegar igual no console mesmo, lembrando que você precisa de um dump da firmware no seu Yuzu para isso funcionar. Também foi corrigido, né, implementado a parte de gerenciar a imagem do seu perfil, o applet no caso. Para isso está totalmente funcional. Outra coisa muito bacana é que foi implementado, gente, o Moment Image Processor, que permitiu que jogos como Trombone Champ e também WarioWare Put a Lid on It esteja totalmente jogável com os Joy-Con. Você consegue parear o seu Joy-Con e executar esses games que anteriormente não tinham suporte no projeto. Tivemos uma correção no sisteminha de controles que permitiu um minigame específico do jogo WarioWare Plug Your Leaks estar totalmente jogável, porém isso quebrou algumas coisinhas, então é provável que você tenha que refazer o mapeamento, né, do seu Joy-Con, caso você utilize. Também foi implementado suporte para o applet do teclado, né. Anteriormente a gente tem, no caso, né, ainda para jogar com o game rodando, uma implementação do próprio projeto, mas agora foi implementado o applet em si do teclado, porém é dito aqui que ele não funciona com os jogos, você só consegue executá-lo por conta, né, sem nenhuma utilidade ainda, vamos dizer assim. É provável que com o tempo seja possível executá-lo no meio ali do jogo, né, da gameplay, tá? Mas tá aí, começou o suporte para o teclado do Nintendo Switch. E por último aqui, que eu acho que vale a pena citar neste mês, né, porque a parte de baixo meio que tende a ficar desatualizada, que é de driver e tudo mais, foi implementado aqui no rodapé uma escrita dizendo qual a firmware que você colocou no Yuzu. Isso aqui é muito bom, né? A gente tem indicação de qual firmware tá, se precisa atualizar ou não. Sempre atualize as chaves e a firmware do seu Yuzu e também do Ryujinx, claro. Falando agora, gente, do progresso de dezembro de 2023 até o momento, este aqui é o último relatório lançado. Tá começando com correções relacionadas a driver. É dito aqui que a Nvidia tinha lançado um driver novo, né, e acharam que ele estaria problemático, porém foi descoberto que o problema, né, gerando ali principalmente na criação de shaders de alguns games como Bayonetta 3, era causado por conta de um mau comportamento do compilador de shader do projeto. Eles foram atrás, corrigiram e agora os jogos voltaram a renderizar do jeito que deve. Tivemos uma correção para o jogo Fight and Rage, que ele mostrava, como vocês podem ver, a tela cortada pela metade. Agora foi corrigido, isso acontecia quando estava, né, no modo handheld, ou seja, o modo portátil. Tivemos uma correção para um jogo que não aparecia faz muito tempo, principalmente aqueles que não estão utilizando o driver Nvidia, né, e também o Mesa, no caso a intro do jogo Super Mario 3D All Stars, que não era reproduzido, né, da maneira e da velocidade adequada, né. Após descobrirem o que era, eles corrigiram e o jogo voltou a funcionar do jeito que deve, gente. Esse é um jogo muito problemático, né? Demorou muito para ele estar em um estado muito bom, né? E ainda assim é encontrado problemas nele. Tivemos uma correção, gente, que melhorou a renderização em diversos games, como por exemplo Red Dead Redemption, Fire Emblem Warriors, Dead or Alive 3, Hyrule Warriors e também o Portal. Você pode ver que o céu não era representado aqui de forma correta, isso no Dead or Alive. E aqui a gente tem algumas imagens dos jogos que eu mencionei renderizando de forma adequada. Red Dead era um que sofria, né, com problemas no começo, agora a gente pode considerar ele quase perfeito. E por último, aí na seção de Vulkan, tivemos correções para texturas em jogos como The King of Fighters. Vocês podem ver aqui que antes estava todo cagado e foi resolvido. E também no Mario Party Superstars, podem ver que agora esse minigame aqui de comer a pizza, né, agora também está renderizando da maneira adequada, o que nos leva para o nosso querido e amado OpenGL. A sessão do OpenGL é curtinha, gente, mas foi resolvido o problema da sombra no jogo Metroid Prime Remaster, o que também resultou em melhorias para o jogo Xenoblade Chronicles 3, que trouxe aí melhorias na
renderização utilizando o OpenGL. Podem ver que antes era todo cagado, e uma coisa muito boa é que foi melhorado o suporte e otimização para os drivers proprietários da AMD em conjunto com o OpenGL, então mantenha sempre aí atualizados seus drivers, hein? E aqui, gente, eles começam, né, a falar do Android, naquela melhoria que eu já trouxe aqui no canal, que antes, né, era necessário uma certa quantidade de memória RAM para você executar os jogos, né? Agora esta necessidade foi removida, ele vai pegando ali de acordo com o necessário, que permitiu, né, que dispositivos com 6 GB e até mesmo 4 GB de memória conseguissem ali executar alguns jogos, né, como por exemplo o Celeste, em dispositivos com 4 GB de memória RAM, o que é muito bom, e isso tende a melhorar. Lembrando que isso aqui não é ainda, gente, o projeto UMA, né, que eu mencionei para vocês. Isso deve chegar este ano. A gente tem mais notícias em breve ali lá no final do relatório. A gente teve também correção para Android, gente, para o jogo Paper Mario The Origami King, né, que anteriormente aparecia deste jeito, ele nem iniciava, depois começou a iniciar, porém com tudo escuro, e agora está funcionando do jeito que deve. Falando agora de outras melhorias específicas para a GPU do Android, foi corrigido um problema no Mario Odyssey, onde quando aparecia esse guiazinho aqui, né, tipo um videozinho no começo do jogo te ensinando como é que os controles funcionam, a performance tendia a cair. Isso acontecia no PC também há muitos anos atrás, na época do Onça, né, mas foi corrigido lá e agora foi corrigido aqui. Teve também um problema relacionado, né, ao anti-aliasing FXAA, que não estava funcionando do jeito que deve, está gerando aí alguns conflitos, porém foi corrigido na versão de Android. E temos também a implementação, gente, do GIT, né, do serviço de GIT presente no Nintendo Switch para executar jogos que utilizam dele, como por exemplo o Nintendo 64, no Nintendo Switch Online, o pacote do Nintendo Switch Online. Agora ele funciona no Android também. Claro, não tem necessidade de você utilizar, você pode usar outros projetos para Nintendo 64 já direto, né, no seu Android, mas é importante em termos de compatibilidade. Seguindo agora para algumas mudanças específicas no Android, gente, nós temos a implementação, né, das configurações por jogo, algo muito pedido, finalmente chegou. Nós também temos mais informações a respeito do jogo em si, ó, podem ver como versão, onde está localizado e por aí vai. Nós temos também, gente, a implementação de um sistema para gerenciar os addons que você coloca, no caso, updates, DLCs e mods. Você pode habilitar e desabilitar, igual acontece no próprio desktop. Temos um gerenciador de save, gerenciador de conteúdo, né? Você pode limpar o seu cache, ou seja, melhorou demais a qualidade de vida do projeto no Android e tende a ficar ainda melhor com outras coisinhas que eles estão trabalhando. Tivemos uma melhoria, gente, para sistema Linux, que permitiu que jogos que utilizam Unreal Engine fossem possíveis, né, de jogar sem a necessidade de você desabilitar o FastMem e também o NCE, né, o que gera impacto na sua performance, né? Agora é possível, no caso lindo, gente, você pode usar em SBC, em diversos dispositivos, não só x86, mas também ARM, ou seja, a compatibilidade aumentou e manteve ali uma performance decente. Tivemos algumas melhorias na parte de controles e applet, mas o grande destaque é justamente o projeto Leviathan, que eu trouxe com vocês aqui, exclusividade, né, mostrando aquela PR para você. Ela basicamente visa melhorar o sistema chamado de HID, né, HID, que é o sistema de dispositivos de interface humana. Basicamente é tudo que lida, né, com a comunicação, o contato entre o Nintendo Switch e o usuário, né, isso envolve controles, applets, dentre outras coisinhas. Está sendo feito por hora, não foi terminado pelo que eu vi, mas em breve deve chegar tanto no Android quanto nas outras plataformas. Nós tivemos umas melhorias no kernel, gente, e também no sistema de arquivos, que permitiu o jogo Portal 2 salvar e carregar os saves de forma apropriada, e também algumas mudanças que permitiram ele chegar em game, tá? Mas, por incrível que pareça, esse jogo ainda não tá totalmente jogável no projeto. Falando aqui da parte de driver, gente, tanto para PC quanto Android, no PC, o driver proprietário da NVIDIA, eles dizem que está tudo ok, né, você pode atualizar. A gente tem aqui chamado um NVK, gente, que é um novo driver open source para Vulkan, né, para placas da série Turing e posteriores. Tá no começo, mas eles falam que pretendem testar. A gente tem um problema identificado aqui no jogo Pokémon Scarlet and Violet para drivers AMD, quebrando, né, no caso com RDNA1, e é exclusivo aí da série RX 5000. Eles estão averiguando para ver o que acontece. Para os drivers da placa de vídeo Intel, tá, eles não corrigiram problemas reportados pelos desenvolvedores
ainda, né? Parece uma bagunça isso tudo. Tá aí passando aí pros drivers de Android. E aqui, gente, uma coisa impressionante, tá? Eles falaram que tomaram posse de um Red Magic 9, lançamento recente da marca Red Magic, que tem, né, o novíssimo Snapdragon 8 Gen 3. Eles ficaram, gente, espantados, né, não só com o poder do processador, mas também com os drivers da GPU Adreno 750, né? Vocês podem ver que em alguns jogos, com o celular, ele chega a 120 quadros por segundo, né, o que é até maior que a taxa de quadro, né? Chega a 120 Hz, né? Mas tem alguns jogos que tendem a passar disso. E aqui nós temos um exemplo impressionante, tá? Do Zeldinha. Vocês podem ver que ele tá aqui a 36, tá? E com os drivers, gente, ele vai para 60 quadros por segundo, tá? Vocês podem ver que em comparação, ó, do Adreno 740, em comparação com o Adreno 750, ou seja, um poder absurdo. A gente não tá distante, tá, de jogar The Legend of Zelda a 60 quadros no celular, gente, o que é impressionante. Eles fazem até uma piada aqui, isso é um i9 14.900, mas não, isso aqui está sendo executado em um celular. Já os drivers customizados, né, o chamado drivers Turnip, eles falam que o progresso continua, que as novas versões do driver trouxe suporte para mais variantes de GPU, como por exemplo a Adreno 642L e também a Adreno 644, aí a performance e estabilidade continuam muito boa. Eu recomendo também você sempre se manter atualizado no quesito de driver. E falando dos drivers Mali, gente, notícia boa, tá? Segundo aqui os desenvolvedores, a nova geração de hardware com GPU Mali, a codinome aí Panther, né? Vai ter suporte para drivers mesa de forma oficial, tá? No momento eles já existem, né? Porém é totalmente abandonado, né? O chamado Panfrost PanVK, né? Que é tipo um driver Turnip, só que para Mali, mas parece que essa nova geração vai ter um suporte oficial para isso, né? Deixando as coisas melhores para quem utiliza Mali, né? Para ter uma melhor performance e usabilidade igual a gente tem em Adreno. E por último eles falam dos projetos futuros, né? Como por exemplo o SMMU, que eu mencionei agora há pouco, que é aquela melhoria para memória, né, para reduzir o consumo de memória. Ainda não é o projeto UMA, tá? Tenha isso em mente, tá? Mas é isso, muito obrigado a todos. Deixe aí suas impressões a respeito do Yuzu, em qual plataforma você estiver utilizando. Muito obrigado e fui! Acesse o link da descrição e resgate agora 30 dias grátis de Amazon Prime. Você terá frete grátis nas suas compras, milhares de filmes e séries para assistir e ainda terá grandes jogos todo mês de graça para resgatar. E os jogos são seus para sempre, mesmo cancelando o serviço. Acesse o link da descrição.